Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar aí um pouco sobre a manutenção e uma reforma do sistema de freio que eu fiz no meu Fusquinha 1983. Bom, para começar eu vou me apresentar. Eu sou o Matheus, formado pelo Senai como técnico em manutenção automotiva e pelo CETEP como mecânico de motocicletas, né? Esse Fusquinha 1983, ele era dos meus avós e eles moravam lá em Jacarezinho e eu trouxe ele para Curitiba em 2019 para reformar, andar com o carro aqui, usar. E desde então é isso que eu tenho feito com ele. Um belo dia, esse carro aí eu estava andando com ele e na hora que eu pressionei o pedal de freio, ele afundou o freio até o final e não deu mais ação de freio. Na época, eu não sabia mexer com freio, então eu levei o carro para a oficina e o mecânico da oficina trocou o reparo do cilindro mestre, que é essa pecinha que está aí na foto do fundo, né? Que ela funciona assim: entra o fluido de freio pelas galerias aqui de cima, né? Na hora que você pressiona o pedal, ele pressuriza a linha de freio, distribui esse fluido de freio para as quatro linhas, para as quatro rodas, né? Digamos assim, e isso faz com que o carro freie, né? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes ali para frente. Então, depois que esse carro saiu da oficina, que o mecânico tinha trocado o cilindro mestre, o carro ainda estava freando mal e ele apresentou um outro problema. Quando ele percorria distâncias maiores, a roda traseira ficava sendo freada mesmo sem a ação do pedal de freio. Então, às vezes eu estava andando com o carro e eu sentia que a roda de trás estava sendo travada. E quando eu chegava, por exemplo, no destino, uma fumaça saía da roda de trás de tão quente que ela ficava por eu estar andando com o carro praticamente freado, né? Então eu levei um outro mecânico que era bem mais especializado nisso, para que ele fizesse o serviço corretamente, e ele ia me cobrar R$ 800 para eu fazer. E eu não tinha esse dinheiro na época, então pensei em fazer eu mesmo em casa. Então o primeiro passo foi desmontar o tambor de freio, né, do carro para poder fazer o diagnóstico. Então esse aqui, ó, é o tambor de freio, né? Aqui vai parafusada a roda, né? São os quatro parafusos de roda. E quando você tira essa capa aqui, né, você acessa o tambor o sistema de freio em geral, né, propriamente dito. Então, eu vou dar uma explicada um pouco melhor nele, mas é assim que ele é por dentro e é assim que ele é por fora. Essa parte aqui ela gira junto com a roda e essa parte aqui sempre fica parada no carro. Então a gente tem aqui o cilindro de roda, né? Qual que é a função dele? O fluido de freio chega por ele, né? Então, quando você aciona o teu pedal de freio lá, você está pressurizando a linha e esse fluido, como não tem ar na tubulação de freio, né? Até é uma exigência isso. A tubulação de freio ela sempre tem que estar com fluido que a gente julga ser incompressível, né? Então, esse fluido incompressível, no momento que você aciona o pedal de freio, você está querendo comprimir ele, né? Ele tem que sair por algum lugar. E é por onde que ele vai tecnicamente sair? Ele vai sair por aqui, pelo cilindro de roda. Ele não sai, mas ele empurra o cilindro de roda. Ele empurra isso aqui para cá e ele empurra isso aqui para cá. Quando ele empurra, as lonas de freio, que são essas partes aqui, ó, né? Essas sapatas aqui, né? Elas vão para fora, né? E elas entram em contato com a parede do tambor. E isso faz com que o atrito entre as lonas de freio com a parede do tambor, isso faz com que o carro perca velocidade, né? Então a gente tem aqui as travas, né? A gente tem aqui o cabo de acionamento do freio de mão, que é esse cabo de aço aqui, que ele aciona. Daí aqui tem uma chapinha, né? Na hora que você puxa esse para cá, ele empurra a lona para cá e faz o mesmo mecanismo ali, né? A única diferença é o sistema de acionamento, mas o resultado dá na mesma, que é travar o tambor por meio das lonas, né? E aqui embaixo a gente tem a regulagem, né? Que a gente chama de roseta. Então essa regulagem a gente consegue jogar a sapata mais para fora, conforme a gente vai dando rosca nela, né? Um parafuso rosqueado aqui, a gente consegue jogar a sapata mais para fora ou mais para dentro também, se ela estiver muito para fora, né?
E também tem as molas de retorno, que são responsáveis por fazer com que a lona volte para a posição original no momento que você soltar o pedal do freio, né? Então, a hora que você você pressiona o pedal do freio, o cilindro de roda empurra lá para fora. Na hora que você solta, a mola faz com que o pedal volte para sua posição natural ali e as lonas não fiquem mais pressionando a parede do tambor, né? Então, depois que foi desmontado tudo, a gente começou a fazer o diagnóstico, né? Então, o fato do tambor travar a roda traseira e não voltar mais poderia ser causado por alguns fatores, né? Então, poderia ser, por exemplo, regulagem da roseta, que é fácil você regular. Então, o que seria a regulagem da roseta? A roseta deu muita rosca na roseta. Então, a lona de freio ela estava muito próxima da parede do tambor e sempre estava sendo acionado. Então o que eu precisaria fazer era voltar a roseta, né? Jogar, comer mais essa rosca da roseta para dentro da regulagem, né? Dessa caixinha aqui que a gente tem. O cilindro de roda poderia estar com defeito, né? Então, por exemplo, assim, ele poderia abrir e não voltar, ficar travado, engripado, né? E com mau funcionamento ali, não ficar tão fluido esse distanciamento e comprimento e compressão depois. A mola de retorno poderia estar quebrada ou com algum defeito, então não voltaria e ficaria lá sendo acionado. E o cilindro mestre poderia estar travado, né? Não está voltando o fluido pelo cilindro mestre. Enfim, tudo isso foi cogitado, mas na verdade o defeito mesmo era com o cilindro de roda. Então o problema era que o cilindro de roda ele ia, mas para voltar ele não voltava. Então ele sempre ficava lá pressionando as lonas de freio contra a parede do tambor, né? E foi bem tranquilo, não é uma peça cara. Depois eu fui numa autopeça, comprei esse cilindro de roda e fui reinstalar. Mas aproveitando que eu já estava com o carro desmontado, eu já fui fazer toda uma reforma do sistema de freio no geral, né? Então aqui ele está sem o parafuso da ponta de eixo, não foi encaixado ainda, mas assim era como o tambor era antes, né? Então eu passei ali uma lixa, uma tinta, fiz um tratamento dele todo externo, né? Então é assim que ele ficou depois, pretinho, bonitinho e tal, e por dentro também. E por dentro, né? Como que ele ficou. Olha como ele era, né? Que é a foto que eu fui explicar ali para vocês. E como ele ficou assim, né? O cilindro de roda novo, né? Esse aqui eu não fui aproveitado, eu troquei, mas passei uma escova de aço nas molas, troquei ali o reparo dessa caixa de rolamento que fica aqui dentro, né? Troquei as lonas de freio e ficou muito mais bonito e apresentável ali. Claro, né? Isso aqui fica escondido na prática, né? Tanto por dentro do tambor quanto pelas rodas, mas mesmo assim acho que é legal fazer um trabalho bem feito que você se orgulhe de ver depois, né? É, e daí depois a gente foi colocar na ponta do lápis para ver quanto que realmente eu tinha gastado e quanto que, por exemplo, eu tinha economizado de dinheiro por ter feito esse trabalho em casa, né? O tempo dedicado no processo não foi possível contabilizar, né? Por conta de, por exemplo, fazer outras coisas, não foi só o que eu me dediquei a fazer isso, né? Mexia no meu tempo livre, não dependia do carro, então fui muito devagar ali, não deu para contar quantas horas de trabalho foram feitas, mas foram dias pesquisando, quebrando a cabeça e mexendo e curtindo, né? Colocando na ponta do lápis e somando o valor das notas fiscais dos produtos que eu comprei, foi gasto R$ 300, o que me deu uma economia aí de R$ 500, porque o orçamento feito na oficina era de R$ 800. Então R$ 500 foi o dinheiro que eu poupei por fazer esse trabalho em casa. Mas o lucro que eu tive, ele se deu em conhecimento. O tanto que eu aprendi em todo esse processo de mexer no freio e ver como que funcionava, o que poderia estar causando problema, na prática mesmo, porque foram muitos desafios, né? Falando hoje assim numa apresentação pode até ser uma coisa que pareceu ser fácil, mas na hora foi muito difícil e muito trabalhoso e foi muito gratificante poder ter feito isso e conseguido resolver o problema no final das contas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até mais.